Humildade, sem dúvida, é uma das mais lindas virtudes que tem. E sem dúvida também, ela é a chave para muito sucesso em muitas áreas. Vamos lembrar que quando falamos de Maimônides, que ele preconiza muito o caminho do meio, aquele caminho do ouro, porém Maimônides nos disse que quando se trata de vaidade e que se trata de orgulho, tem que se afastar ao máximo. É melhor pender um pouco para o rebaixamento, muita humildade, como dizem os nossos sábios, meod hevesh fal ruach, seja muito humilde. A humildade é muito recomendada dentro do judaísmo. Na Ética dos Pais nós encontramos uma dica que diz o seguinte: é melhor você ser é melhor você ser o rabo dos leões que a cabeça das raposas. Cabeça das raposas, isto não é bom. Melhor seja o último, mas com os sábios. Então, muito importante procurar a ser rebaixado, humilde, recatado, discreto, não se gabar de nenhum jeito, melhor ficar quieto. Olha o que o Talmud nos diz. Mesmo que o mundo inteiro te fala, você é um tzadik. Todo mundo fala, você é gente boa, especial, você é justo. Você tem que se considerar como um perverso. Você tem que saber que você tem defeitos, você tem muita coisa para corrigir ainda. Isto é super importante. A pessoa que se acha perfeita jamais vai procurar a se corrigir. E agora começa um desastre se a pessoa não quer se corrigir. Vamos pegar um exemplo da Páscoa. Nós sabemos pela lei judaica, não se pode comer nada que seja levadado, fermentado. Então, durante todo o Pessah não se come pão, nem macarrão, nem bolos, nem cerveja. Tudo que está levedado, na verdade, de cereais, tudo que foi fermentado. O que se come? Se come uma bolacha bem plana, achatada, se chama matzah em hebraico, pão ázimo em português. Durante 8 dias, aqui fora de Israel, nós comemos a matzah. Nossos livros dizem que tanto a matzah como o pão são os mesmos ingredientes. Se você olha bem, ambos são feitos de farinha e água. Como se faz um pão? Farinha e água. Como se faz a matzah? Farinha e água. Qual a diferença? A diferença é que o pão, ele é, na verdade, inflado. Ele subiu, elevou-se, fermentou. Enquanto que a matzah está baixa, está achatada, bem plana. E as letras hebraicas são iguais. Hametz e matzah. Se você olha bem, quem conhece um pouco de hebraico, vocês vão ver que os dois têm o tzadik e o mem. Letras iguais. Única diferença é que o Hametz tem um Het e a Matzah tem um Rei, que são letras praticamente idênticas, só que o Rei tem uma pequena saída. Dizem os livros místicos o seguinte: o Hametz representa o orgulho. Aquele pão inflado é a pessoa que se gaba, que acha que sabe tudo, que ele está, na verdade, muito sure of himself. Ele se acha que sabe absolutamente tudo. Muito orgulhoso. Gravíssimo. A matzah representa a humildade. A pessoa que é rebaixada, que se acha simples, que nunca se vangloria de nada. Isto é um homem discreto e humilde. Qual a diferença? A diferença, a pequena letra Re tem uma abertura. Tem uma abertura. O que significa ter uma abertura? Tem uma salvação. O homem que está orgulhoso, infelizmente, ele não vai aprender nunca, porque ele acha que ele sabe tudo, então ele não quer aprender de ninguém. E mais ainda não dá para corrigi-lo, porque ele não aceita críticas de ninguém. Então, se ele não aceita críticas, ele acha que está perfeito, este homem não se corrige, fica com seus defeitos a vida inteira. Está perdido, está fechado, como um Het, está perdido. O homem humilde está disposto a aprender, é como um copo. Um copo vazio, você pode preencher. Um copo cheio, não dá para colocar mais nada. O homem humilde está disposto a escutar os seus defeitos, disposto a fazer chuva, a melhorar. Ele é capaz de anular seu ego. Se chama em hebraico bitul. Ele tira um pouco do seu ego para pensar nos outros. Este homem tem salvação.
este homem tem chuva, tem abertura, por isso o rei está aberto. Então nós estamos vendo que nada por acaso. Nossos sábios dizem no Talmud, é melhor ser soleira que batente. Porque a batente ninguém chega, você não consegue colocar a mão. A soleira, muita gente pisa nela, mas ela permanece, ela continua. Então seja melhor soleira que batente. Seja melhor para você ser o rabo dos leões, que na verdade a cabeça é o líder das raposas. Meus amigos, a palavra humildade em hebraico é anavá. Anavá. E o valor numérico da anavá é 131, exatamente. O mesmo valor numérico que o nome do Satã que está nos atrapalhando, que é o Samermem. Mesmo valor numérico, por quê? Porque a humildade nos salva, na verdade, de qualquer ataque do Satã, do anjo, do mal, da nossa mal inclinação. Os místicos vão mais na frente. Dizem que o homem muito humilde nem precisa de reencarnação mais tarde. Humildade é super importante. Se alguém se acha muito importante, muito orgulhoso, a gente considera isto quase como uma doença. Por quê? O que significa uma doença? Normalmente, quando você está são e saudável, você não sente seu corpo. Quando alguém fala, me dói o cotovelo, por quê? Porque ele está sentindo algo, está sentindo uma dor, está sentindo mais. Me dói a perna. Ele está sentindo que a perna tem alguma coisa que cutuca lá. Estou sentindo, normalmente uma pessoa não sente a perna, não sente o cotovelo. Tudo flui normalmente. Quando você tem dor de cabeça, significa que está sentindo muito que alguma coisa está latejando na cabeça. Se uma pessoa é muito orgulhosa, o que significa? Ele sente muito o seu ego. Então ele está doente. Ele sente fluir sem sentir nada. Se ele é muito sensível com o ego dele, alguma doença ele tem. E os nossos sábios dizem, com os grandes, não é grande. Não é grande. Vamos pegar um exemplo. Um professor de faculdade, se ele é um grande professor, realmente é um líder, ele deve ser capaz de explicar estas teorias para alunos que não são tão entendidos. Ele tem que ser capaz de descer ao nível deles e explicar isto calmamente e tranquilamente. Se ele não é capaz, ele é um grande professor, muito bom, mas não um líder. A grandeza do líder é saber descer e chegar até o pequeno e se colocar no nível dele. Olha a grandeza de Deus. Isto que dizem os nossos sábios. Bemakom gdulato, se quer saber a grandeza de Deus, que Ele nos deu, a Torá desceu. Onde que Deus desceu? No Monte Sinai. O Monte Sinai é um monte quase insignificante. Não é o mais bonito que tem em Israel, ou lá na região. Tem o Monte Tabor, muito mais elevado. O Carmel, em Haifa, lindo. Sinai é um pequeno monte, até desconhecido. Deus fez questão de dar a Torá neste pequeno monte. E Deus desce no Sinai. Vai Yered Hashem el Sinai. O grande é capaz de descer ao nível do pequeno. Isto é a grandeza dele. Isto é humildade. Quando Deus apareceu para Moisés a primeira vez, onde que ele apareceu? Apareceu numa sarça ardente. Aquele arbusto chamado em hebraico sne. Por que Deus aparece num arbusto? Por que não aparece num cedro grande, num carvalho, ou que seja uma nogueira? Porque justamente no arbusto pequeno, cheio de espinhas. Mas Deus quis nos dar uma lição. Eu estou com vocês no sofrimento. Nesta hora o povo de Israel estava no Egito sofrendo na escravidão. Deus, o grande Deus, criador do universo, aquele que criou tudo isto ex nihilo, a partir de nada, desce e fala a Moisés no arbusto para mostrar: eu estou com vocês no vosso sofrimento. Eu sei que vocês têm uma vida cheia de espinhas, mas terminou. Vamos sair de lá. Este é o momento. Então a grandeza do grande é poder descer absolutamente. E por isto, a gente vê uma coisa interessante. Como se chama um líder máximo no judaísmo? Um príncipe, os chefes das tribos de Israel. Nasci. Até hoje, em hebraico moderno, Nasci é o presidente de um país.
Mas em hebraico bíblico, Nasi é o príncipe. Como Rabi Yehuda Hanassi, que fez a Rabi Yehuda, o príncipe que fez o Talmud, que escreveu o Talmud, a Mishnah. A palavra Nasi, que é a liderança máxima, é feita de duas palavras em hebraico. Yesh e Ain. Yesh é algo, Ain é nada. Dizem os nossos sábios, e está confirmado no Zohar, livro de base da Kabbalah. Quem se acha nada, será algo. Quem se acha algo, será nada. Para chegar a ser algo, tem que se achar muito nada. Muito importante isto. A pessoa tem que saber que ele é pequeno. O Zohar diz, aquele que é pequeno será grande. Aquele que se acha grande será pequeno. Todos os grandes líderes de Israel nunca procuraram honrarias. Foram procurando eles. Não eles se candidataram. Pode olhar na nossa história. Isto é conhecido. Porque nós sabemos que aquele que corre atrás do kavod da honra, o kavod foge dele. As honrarias não querem ele. Quanto mais nada, mais será algo. Yesh e Ain em hebraico. Nada por acaso. Ambas as palavras na palavra Nasi. Deixa eu lhe contar uma pequena história interessante, aliás, que estou me lembrando neste momento. Tinha um grande rabino na Polônia, mais ou menos 350 anos atrás, 300 anos atrás, Rabbi Akiva Eiger, 300 anos atrás. Ele era o rabino da cidade de Poznan, hoje em dia, na Polônia. E esse rabino, Rabbi Akiva Eiger, foi visitar um outro rabino numa cidade vizinha, o rabino Yaakov da cidade de Lissa. Então ele foi lá, na cidade de Lissa, sabiam que Rabbi Akiva Eiger está chegando, grande homem, escreveu vários livros, grande legislador. Então toda a cidade se preparou, está chegando Rabbi Akiva Eiger, foi uma grande delegação recebê-lo no caminho. Naquela época não tem trens, todo mundo vem de carruagem. Ele está chegando numa carruagem e o rabino da cidade, Yaakov Lissa, com seus adeptos, estão saindo para recebê-lo na periferia. Quando chegaram lá, a porta abriu e Rabbi Yaakov Lissa sentou junto com Rabbi Akiva Eiger e os cavalos estão se aproximando da cidade. Naquela época, o costume era, se chega um grande sábio, eles desatrelavam os cavalos da carruagem e o povo carregava a carruagem, em sinal de honraria, que se trata de uma pessoa muito importante. Então, chegando perto da cidade, desatrelaram os cavalos, deixaram eles soltos, e o povo está carregando a carruagem. Neste momento que o povo está carregando a carruagem, Rabbi Akiva Eiger achou com certeza isto é para a honra de Rabbi Yaakov Lissa, o rabino da cidade. Pegou a porta da direita, saiu e foi empurrar, foi carregar junto. Rabbi Yaakov Lissa achou toda esta honraria, com certeza é para Rabbi Akiva Eiger. Saiu com a porta da esquerda. De repente a carruagem está indo, estão carregando, estão chegando na sinagoga para finalmente o sábio entrar na sinagoga, estão abrindo a carruagem, não tem ninguém. Os dois estavam carregando ela. Isto é humildade. Nem passou pela cabeça que poderia ser esta honra para mim. Com certeza é para o outro. Então ambos estavam carregando e a carruagem estava vazia. Que exemplo bonito, meus amigos. Nós sabemos que a Torá é comparada à água. Da mesma forma, que uma pessoa não pode ficar mais que 3 dias, a pessoa em condições normais, estamos falando, mais que 3 dias sem água, assim também um judeu precisa escutar a Torá, ler-la, estudá-la. Por isso que nós lemos a Torá cada 3 dias, segunda, quinta e sábado. O profeta Isaías diz: Hoi kol tzameh lechul hamayim. Quem tem sede vai para a água. Água é básico, sem isso se não vive. A Torá é nosso alimento, é nosso oxigênio da alma, o alimento da alma. Talmud fala, por que é comparado justamente à água? Diz o Talmud o seguinte: Ma maim yordim mimakom gavoa lemakom namuch. Assim também, como a água desce das montanhas e vai para o rio, todas as águas vão descendo, assim divrei Torá, as palavras de Torá, se encontra b'mish mashpil et atzmo,
nos humildes, aqueles que se acham pequenos. É lá que a Torá se encontra. Assim como a água desce, a pessoa que se acha pequeno, é lá que a Torá se encontra. E isto é muito importante. E a Gemara nos diz, em Ta'anit, que a Torá é comparada a 3 líquidos: água, vinho e leite. Vinho alegra a pessoa, leite permite o crescimento da criança, e água é básico, sem isto você não vive, é vida. Torá é vida, Torá é crescimento, Torá traz alegria. Continua o Talmud dizendo, estes 3 líquidos, você não pode colocá-los em contêineres que são muito caros. Você não vai guardá-los em recipientes de ouro e de prata. Imagina que você colocou vinho dentro de um tonel de ouro. Estraga. Coloca leite na prata. Estraga. Somente em contêineres simples. Onde que se guarda água bem? Contêineres num cantil de cerâmica. Sim. Onde que se guarda o vinho bem? Tonéis de madeira. Coisa simples. Assim também a Torá, ela é adquirida com a simplicidade. Quanto mais simples, melhor. E os nossos sábios nos dizem, é nas pessoas simples que você vai encontrar a sabedoria. E Deus escolheu o povo de Israel, está escrito na Torá, que atem hameat mikolamim. Não porque vocês são uma maioria, é uma minoria, somos muito pequenos. Mas tem que se achar pequeno. Quando se acha pequeno, uma minoria, é lá que Deus vem com sua bênção. Então a humildade é importante. E a humildade é uma chave também, eu diria, é o portão da sabedoria. Se não tem humildade, a pessoa não cresce em sabedoria. É impossível. Porque os nossos sábios nos dizem, quem é o sábio? Halomed mikol Adam. Aquele que aprende de qualquer ser humano e de qualquer circunstância, como diz o Baal Shem Tov. A gente pode aprender de tudo que vê, de tudo que escuta. Alguma lição tem. Se uma pessoa é orgulhosa, se uma pessoa é vaidosa, ele acha que sabe tudo e não quer aprender de ninguém, ele não precisa aprender nada. Ele sabe tudo. Qualquer assunto que você fala com ele, já conhece, já sabe. Os ouvidos dele nem querem escutar. Se a pessoa não tem a humildade de acreditar que lhe falta conhecimento, e que você tem que aprender, que você é um copo vazio, que você pode preencher muita coisa, não vai aprender. O que diz o rei David nos Salmos? Mikol melamdai hiskalti. De todos os meus professores, eu aprendi alguma coisa. E alguns dizem até dos alunos se aprende mais. Todo mundo aprende algo. O rei Salomão tem nos provérbios um capítulo inteiro onde ele fala, homem, vai para a formiga e aprende. Tem tanta coisa que pode se aprender da formiga. A forma que ela trabalha, que ela é organizada, que ela sua. Tudo se aprende. Então é super importante a pessoa ter a humildade para aprender. Senão, ele não vai aprender. Ele vai ficar a mesma pessoa. Ele vai ficar talvez o mesmo ignorante. Deus nos livre. Nós temos a reza principal, que é chamada a Amidah. Na Amidah, a gente termina esta Shmona Esrei, esta reza de 19 bênçãos. Terminamos no final e a gente fala num certo momento uma frase assim bem forte. Venafshi keafar lakol tiye. E logo depois a gente pede a Deus, Ptach libi betoratecha. Abre meu coração para entender tua Torá. Qualquer ciência, se uma pessoa quer crescer em conhecimento, tem que ter a humildade de aprender. Isto é muito, muito importante. Olha bem, na cidade de Lublin, na Polônia, 450 anos atrás, 500 anos atrás, tinha um grande sábio que chamava Rabbi Shlomo Luria. Era um parente de Rabbi Yitzhak Luria, o Arizal. Rabbi Shlomo Luria era um grande mestre, escreveu uma explicação sobre o Talmud, escreveu vários livros de responsa, grande homem. Ele uma vez estava na janela dele, estava estudando, ele escutou como um vizinho lá, que era conhecido como um vendedor de legumes, um homem que era um feirante, vendia verduras, está estudando a Torá. Prestou atenção, viu que este homem é um sábio.
Ele escutou. E pelas noites ele viu, este homem estava talvez escondendo sua identidade. Nunca ninguém na cidade presumiu, pensou, imaginou que este diferente possa ser um sábio. À noite, quietinho, na casa dele, ele estudava em profundidade e sabia muito. Acontece que a janela estava um pouco aberta e Rabbi Shlomo Luria escutou. Sabe o que ele fez, Rabbi Shlomo Luria? Ele deixou no seu testamento que após que ele morresse, que eles colocassem este vendedor de legumes como rabino para substituí-lo. Teve que revelar para a cidade que ele é. Ninguém acreditava. Isto é um exemplo de humildade. Um homem que jamais revelou o que ele sabe. Jamais fez isto. Nós sabemos que o Talmud tem muitas discussões. Este fala aqui, este fala assim. Muitas discussões e todas as opiniões são válidas. Mas, obviamente, a halakha, a lei só pode seguir uma pessoa. Não dá para seguir duas opiniões contrárias. Nós sabemos que durante 3 anos houveram discussões enormes entre as academias de Bet Shammai e de Bet Hillel. Tinha a academia de Hillel, que também era um homem extremamente humilde, e para aprender ele não hesitava de ficar no teto escutando os sábios, mesmo que estava com neve e chuva, homem humildíssimo. E tinha a academia de Shammai. Shammai tinha seus alunos, Hillel tinha seus alunos. E os dois discutiam muitos assuntos, e muitas vezes as opiniões eram contrárias. E chega o momento que tem que legislar, tem que decidir como vai ser o veredito, qual a opinião que vamos seguir na prática. Dizem os sábios do Talmud, foi decidido que a halakha, a lei segue a opinião de Hillel, de Bet Hillel. Por quê? Mipnei shenochim ve'aluvim, porque eles são agradáveis e humildes. Pergunta o grande mestre Rabbi Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch, mas só porque eles são humildes, vou fazer a lei contrária do que é? Só porque uma pessoa humilde, a lei é a lei, tem que seguir a lei, tem que seguir a verdade. Ele pode ser humilde, mas ele não está com a verdade, como fica? Responde Rabbi Yosef Karo, sabe o que significa isso? Quando você tem humildade, você chega e alcança a verdade. Bet Hillel falava a halakha e tinha a kavaná na verdade porque eles eram humildes. Acertaram. Quando você é humilde, você acerta mais. Esta é a explicação. A humildade é um portão para a sabedoria, para acertar na vida e para ter sucesso em geral. Orgulho, infelizmente, é uma das coisas que mais afasta de Deus e dos homens. Dos homens, acho que não precisa explicar. Quem é orgulhoso, quem é vaidoso, ele não anda com este, não come com este ele não quer socializar, ele acha que o outro é menor que ele, não permite, etc. Ele é muito especial, o outro não é. Então, quem tem muito orgulho, já com certeza não tem muitos amigos, e não anda com muita gente, porque ele se acha melhor que todo mundo. Mas nossos sábios vão mais na frente e dizem que o homem orgulhoso, ele infelizmente está longe de Deus também. Longe de Deus. Como é possível isto? Nós sabemos que Deus está em todo lugar. Está escrito, Melao kol haaretz kevodo. A glória de Deus preenche o espaço. Deus está em todo lugar. Uma vez perguntaram a um grande sábio, Hidushei Harim, quando ele tinha 5 anos de idade, alguém chegou para ele e falou para ele, te dou uma moeda de prata se você me fala onde está Deus agora. O menino tinha 5 anos, respondeu, eu dou para o senhor 2 moedas de ouro se me fala onde que Deus não está agora. Deus está em todo lugar. Deus é omnipresente, omnisciente, omnipotente, Deus é tudo. Almighty God. O que acontece? Já que Deus preenche o lugar inteiro, a pessoa que é orgulhosa, o que significa? Ele quer seu espaço, ele quer aparecer, ele precisa estar lá. Dizem os nossos sábios, ele está empurrando Deus para fora, está colocando Deus para fora, Deus nos livre. Ele está empurrando Deus para fora, literalmente. Então Deus fala, eu com ele não podemos morar junto. Onde que tem orgulho, Deus fala, eu me afasto, eu não fico lá. Porque o homem está pegando o espaço.
Está como se fosse criando um vácuo de Deus. Está tirando Deus e está entrando no espaço. Então o orgulho afasta de Deus. Tira Deus. Deus nos livre. Isto é uma coisa terrível. A pessoa tira a proteção divina. Orgulho é a fonte de todos os males, infelizmente. O ser humano foi criado o último. Nós sabemos isto. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. 6 dias, primeiro a luz. Primeiro Deus criou na verdade a luz, depois criou na verdade os oceanos e os continentes, depois as aves, etc. Chegou a criar as árvores, finalmente mamíferos. Último, na sexta-feira, o ser humano, o homem. Por quê? 2 explicações diz o Talmud. Uma explicação para mostrar que o mundo inteiro vale um homem. Se você salva um homem, salvou uma alma, você salvou o mundo inteiro. Isto é muito importante nesta época que nós estamos passando. Quanto tem que se preocupar pela saúde do outro. Fazer de tudo que pode para salvar pessoas. Porque salvando uma pessoa, se salvou o mundo. É por isso que Deus criou o homem sozinho. Último. Mas o Talmud nos responde mais uma resposta. Porque se um homem, um dia, ficar demais orgulhoso e subir o poder na cabeça, ele fica vaidoso com soberba, a gente fala para ele, você sabe, o mosquito foi criado antes de você. Yetushke damcha em hebraico. Um pequeno mosquito, que não é nada. A mais pequena das criaturas, um insecto, foi criado bem antes de você. Então, sem orgulho, por favor. Sem orgulho, muito importante. Nossos sábios dizem onde que tem orgulho é quase como uma pessoa está fazendo idolatria. Porque ele está servindo a si mesmo. O que é idolatria? O que é paganismo? Uma pessoa está servindo ídolos, venerando ídolos, estátuas e assim diante. O que é orgulho? Está venerando a si mesmo. Ele está servindo o ego dele. É isso que está acontecendo. Por isso os nossos sábios dizem no Talmud, onde que tem orgulho, se é um profeta, nevuato mistaleket, a profecia vai embora. Se é um sábio, a sabedoria desaparece. Orgulho tira tudo, infelizmente. E se o orgulho é com a Torá, é pior ainda. Se alguém se orgulha porque ele tem conhecimento de Torá, os sábios do Talmud comparam isto a um cadáver que está fedendo. Um cheiro ruim. Alguém se orgulhar que sabe Torá? Isso não pode fazer. Isto é normal que você tenha que estudar Torá. É nossa obrigação. Um homem jamais deve se vangloriar de nada que ele faz. Agradecer a Deus pela oportunidade que ele tem. É por isto que está escrito nos nossos livros que Mashiach chegará quando para de ter os orgulhosos, os vaidosos. É tão importante que é isto. Vamos, para terminar, pegar alguns exemplos bíblicos. Tem muitos, eu escolhi alguns. Vamos pegar 2 exemplos de orgulho feio e 2 exemplos magníficos de uma humildade exemplar. Vamos começar com orgulho. Nós tivemos na época dos juízes, um juiz que era um grande general também, que se chamava Yiftach. Em português acho que é Yefté. Yefté travou uma guerra contra os inimigos. E antes de sair na guerra, ele fez um voto, assim nos conta o Tanakh, a Bíblia. Infelizmente, ele foi infeliz nesta promessa que ele fez. Ele fez a seguinte promessa: se eu vou ser vitorioso nesta luta e voltar são e salvo com a vitória, a primeira coisa que eu encontrar, vou sacrificar e ofertar para Deus. Um voto deste não se faz. Como pode fazer um voto deste? E se a primeira coisa que se encontra é um cachorro? Ou alguma coisa que não é apta para poder ser ofertada a Deus? Como se faz uma coisa desse? O que aconteceu? Ele foi vitorioso, ganhou a luta. Voltou, a primeira coisa que ele encontrou foi a filha dele. A filha dele saiu para recebê-lo, para cumprimentá-lo. Você pode imaginar a tristeza? Foi terrível. Mas havia uma solução. Havia uma solução, porque no judaísmo existe uma possibilidade de anular votos, como a gente faz antes de Yom Kippur, antes de Rosh Hashanah. Você anula votos.
Tem um procedimento fácil, você tem que ir procurar um sábio, alguém. Havia naquela época um homem que podia fazer isto, era o sumo sacerdote, se chamava Pinchas. Pinchas, filho de Elazar, filho de Aaron a Cohen, era o neto de Aaron. Jefté tinha que ir para Pinchas. Ele falou, eu sou o líder, eu sou quase um rei, sou o juiz. Ele tem que vir até mim. O Pinchas falou, eu sou sumo sacerdote. É Yiftar que tem que vir até mim. Entretanto, perdemos a moça. O que significa perdemos a moça? Não que ela foi sacrificada, não existem sacrifícios humanos no judaísmo, mas a moça acabou indo para as montanhas, não casou, viveu uma vida em lugares ermos e assim diante. Então o Talmud nos diz, olha que orgulho pode causar. Cada um achou que o outro tem que vir para ele. Ele não tem a humildade bastante de procurar o outro. E Deus castigou ambos. Infelizmente, Deus castigou ambos. Pinchas perdeu o espírito divino, a clarividência, e Yiftar acabou com uma doença parecida com a lepra. O orgulho acabou com a vida da moça. Nós temos um outro exemplo, Jeroboam. Todos nós sabemos que Jeroboam foi o primeiro rei de Israel. Depois de Salomão houve uma divisão, o reinado de Judá e o reinado de Israel. Jeroboam, em hebraico Yerovam, era um sábio, aprendeu muita Torá na juventude. Mas agora que ele criou o reinado dele, e está em competição com o reinado de Judá, ele caiu e se afastou do judaísmo. O que ele fez? Uma nova capital. Ele não queria que o povo vá para Jerusalém. Então ele fez 2 bezerros de ouro. Não um bezerro como houve no deserto. 2 bezerros de ouro. Um em Dan e outro em Beersheba. Uma loucura. Proibiu o povo ir para Jerusalém. Introduziu dentro deste novo reinado idolatria, ídolos. Todo tipo de feitiçarias, coisas terríveis. Trouxe o povo, induziu ele para o politeísmo. Coisa gravíssima no judaísmo. Gravíssima. Então Jeroboam, não só que ele pecou, e mandou o resto pecar. Fez o reinado dele pecar. Porém, o Talmud nos diz que mesmo com tudo isto, um belo dia, Deus apareceu para Jeroboam. E falou para ele, Jeroboam, venha você comigo e com David, o rei David, e vamos passear no Gan Eden. Vamos passear no paraíso. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele, estou disposto a te perdoar. O que você fez? Vamos apagar estas manchas. Você pode passear junto comigo e com o filho de Isha e com David, estamos no Gan Eden, no paraíso. O que responde Jeroboam? Quem vai na frente? Quem vai na frente? Deus falou, na frente vai David. Ele falou, não quero. Abdicou, perdeu este mundo e o mundo vindouro. Queria saber quem vai na frente. Não suportou ouvir que o rei David, da casa de Judá, obviamente, vai na frente. Está vejando? O homem perde uma oportunidade. Deus chama ele. Fala, vem, vou te perdoar. Perdeu o mundo atual e o mundo vindouro, infelizmente. Mas nós temos exemplos de humildade. O primeiro é o mais humilde da terra, que a Torá fala isso, não que ele se acha. Tem gente que se acha humilde, mas é longe disto. Moisés, Moshe Rabbeinu. A Torá nos conta e fala uma afirmação que Deus disse para Aaron e sua irmã Miriam, Moshe anav mikola adam asher al pnei adama. Moshe é o homem mais humilde que tem na terra. Não existe igual. Extraordinário isto. A Torá, Deus testemunhar que ele é o homem mais humilde, o que pode ser melhor que isto? E realmente Moshe era especial. Mas a pergunta que muita gente pergunta, como Moshe podia ser tão humilde? O homem que falava com Deus como nós estamos conversando agora, face a face. Moshe Rabbeinu era o pai de todos os profetas, como diz Maimônides. Moshe Rabbeinu fendeu o Mar Vermelho, trouxe o maná do céu 40 anos. Pelas suas mãos passaram as pragas. Como que ele pode ser humilde? Explicam os nossos livros profundos. Humildade não significa que você não conhece teus talentos e suas qualidades. Isto é mentira.
Se uma pessoa alta fala, eu sou baixinho. Se uma pessoa inteligente fala, eu estou estúpido. Esta é estupidez mesmo. Porque isso não é nada a ver com humildade. Uma pessoa que sabe que ele é bonitão, ele fala, eu sou feio. Não é isto humildade. A humildade de Moisés, isto é a definição da verdadeira humildade. É a pessoa saber de suas qualidades, é reconhecer seus talentos. Moshe sabia que ele fala com Deus. E Moshe sabia que o semblante dele está na verdade brilhando, cheio de luz. E Moshe sabia que ele que trouxe o pão celeste todo dia. Mas Moshe achava de verdade e convicto que tudo isto é um presente de Deus. Não tem nada a ver com ele. Deus deu para ele todos esses dons, não é ele. E Moshe achava que se Deus dava esses mesmos talentos, estas mesmas dádivas para uma outra pessoa, este homem faria igual e melhor ainda. Isto é humildade. Humildade não significa que você não sabe quem você é. Não precisa negar, pode reconhecer suas qualidades, desde que não sobe na cabeça, obviamente. Moshe sabia quem ele é, mas estava convicto com o outro, com tudo que ele recebeu de Deus, faria igual e muito melhor ainda. Isto é a humildade. Reconhecer que tudo é um presente de Deus. E um outro pode fazer muito melhor que a gente. Mais uma figura muito humilde que nós temos, famosa, é o rei David. O grande rei David, inacreditável. Ele mesmo fala nos Salmos, Anochi tolat velo ish. Eu sou um verme, nem sou uma pessoa. Imagina alguém, o rei David, autor dos Salmos, escrever uma coisa dessa, eu sou como um verme. Os nossos sábios nos dizem que o rei David passou 28 anos quase no ostracismo da família. Quando ele nasceu, o pai dele já estava afastado da mãe. E muitos boatos falaram, quem sabe será que é um bastardo. Muita gente falava mal. Então ele estava afastado por da família, ninguém gostava muito dele. O próprio rei David escreve no Salmo 69, Nochri hayiti libnei ami. Eu era na verdade um estrangeiro em casa, um estranho. E depois ele se tornou um pastor, longe da sociedade. E cada noite ele cantava para Deus, que isto nos deu salmos. David estudava a Torá, era um sábio muito grande. Mas ele vivia praticamente à margem da sua família e da sociedade. E um belo dia chega o profeta Samuel com uma ordem de Deus de ungir o novo rei. Samuel pega consigo o óleo da unção, aquele azeite especial, vai na cidade de Betlehem, e vai para a casa de Ishai, o pai de David. Ele fala, me apresenta teus filhos. Apresenta o primeiro. O profeta pensou que ele, disse Deus para ele, não é este. Não é este, não é este. Finalmente, após 7 filhos passarem, e Deus falou para esse, o profeta pergunta para Ishai, Essei, você tem um outro filho? Ah, sim, tem aquele que está nas montanhas. O filho que nasceu na velhice. Trouxeram David. Tinha que trocar de roupa. Ele era roupa de pastor. Finalmente ele chega. Quando ele chega, Deus fala para Samuel, é este. Tira o azeite e unge ele. É este. Naquele momento, a mãe que tanto chorou por este filho, e todos reconhecem, uau, Even Ma'asua Bonim, aquele filho que a gente quase que rejeitou, é o escolhido por Deus. Então David sempre viveu com muita humildade. Depois que ele já está ungido, ele volta, ele tem 28 anos, ele volta ainda para o rebanho, porque ainda Saul está vivo. Nunca se orgulhou, nunca se gabou de nada. Olha o que ele fala no Salmo 131. Aliás, 131, mesmo valor numérico que Anavá, a humildade. O que ele fala? Deus, você sabe muito bem, lo gavu enai, lo ramu, meus olhos não se inflaram, eu não caí na vaidade, eu não caí no orgulho. David Amelech é o exemplo da humildade. Este pequeno David acabou ganhando do grande Golias. Porque como a gente falou, onde tem humildade tem bênção. E quando tem bênção pode até vencer o maior dos maiores.
e com uma funda e com 2 pedras, acabou com o gigante Golias. E David Amelech, o rei David, na velhice, David reinou por 40 anos, como nós sabemos, começou a reinar com 30, faleceu com 70. Ele cunhou moedas. E nas moedas que David Amelech cunhou, de um lado tinha a Torre de David, que até hoje existe, Migdal David, lá em Jerusalém. Do outro lado, ele colocou uma mochila e uma bengala, para lembrar que ele foi um pastor. Jamais esquecer seu passado humilde. Os grandes não têm medo de falar que eles têm um passado humilde. Eu conheço muitos imigrantes que têm sucesso, não querem falar mais que eles um dia moravam na Moca, no Bom Retiro. Tem medo. Por que você tem medo? A gente chegou, era imigrante, ficou na verdade em Santos muito tempo. Nós temos que lembrar nosso passado humilde, como fazemos em Pesach, que a noite inteira a gente fala claramente que fomos escravos. Então David cunha moedas, de um lado agradece a Deus, que ele tem um palácio, uma torre, David, mas nunca esqueceu o cajado e a mochila. Meus amigos, vamos lembrar também, já que estamos falando do orgulho, existe só um pequeno orgulho permitido, quando você vai fazer uma boa ação, quando você tem que estar orgulhoso do que você está servindo a Deus. Vou dar apenas um exemplo. Você está indo com amigos para um restaurante. Todo mundo está pedindo frutos do mar. O que significa isto? Crustáceos, tudo isto. Você sabe que não é kasher. Aqui você tem que ter bastante autoestima. Acreditar. Falar, desculpa, eu vou precisar de uma salada. Eu não posso comer isto. Como diz o Shulchan Aruch, no começo da lei judaica, não se envergonha daqueles que gozam do que você está fazendo. Tenha orgulho e autoestima das boas ações. Isto sim. O resto, qualquer orgulho não serve. Então, meus amigos, eu termino, na verdade, minhas palavras com uma pequena história do terceiro Rebbe, o Rebbe Tzemach Tzedek, o grande mestre. O Rebbe Tzemach Tzedek era um grande mestre. Uma vez chegou para ele um adepto dele, um Hassid, e falou: Rabino, cada vez que eu entro na sinagoga, as pessoas pisam em cima de mim. Estou me pisoteando, estou pisando, não aguento mais. O Tzemach Tzedek respondeu para ele: quem te pediu, quando você entra na sinagoga, de se espalhar tanto? Por que se espalhar tanto? Se você está no teu canto, lá tranquilo e calmo, sem muito alarde, ninguém pisa. Quando uma pessoa se espalha em muito espaço, tem muita chance que alguém vai pisar. Então vamos se lembrar, como diz o Tzemach Tzedek, tem que transformar o ego em nada. Em hebraico são as mesmas letras. Eu em hebraico é ayin. Desculpa, eu em hebraico é ani, eu. Mesmas letras que ayin, nada. Toda a nossa vida é uma luta para poder transformar o eu em nada, o ani em ayin. E como diz o Talmud, quando existe na verdade um homem piedoso, a Hassidut leva para a humildade, a Anavá. E a Anavá, que é a humildade, leva para o temor a Deus, Yirat Shamayim Yirechet. Que possamos todos nós ter isto. Muito obrigado.